Tem aí uma pressa da sociedade, né, Josias, e uma pressão, inclusive da opinião pública, em relação a esse processo, a essas investigações, até porque tudo tem sido mostrado, né, e discutido no nosso país, mas a gente sabe que o andamento lá na Polícia Federal não é muito ao gosto da sociedade. É ao gosto de quem, Josias? Como é que está esse andamento das investigações na Polícia Federal sobre o caso das joias? As investigações caminham no ritmo da conveniência, Fabiola. É muito curioso, porque agora, nesse momento, o nome do sucessor do Augusto Aras ainda é desconhecido, mas os favoritos a essa vaga, e são três: Paulo Gonet, Antônio Carlos Bigonha e Mário Bonsalha. Esses personagens já sabem de antemão que o próximo Procurador-Geral da República, seja ele quem for, chega ao cargo com uma prioridade, que é formular a denúncia criminal contra o Bolsonaro. A escalada do aparato de controle, o aparato repressor do Estado, na direção da jugular do Bolsonaro, ela é feita em três etapas: a investigação, o indiciamento e a denúncia. Depois virá o julgamento e eventual condenação. Responsável pelos dois primeiros estágios, a Polícia Federal avalia que já reuniu nas suas investigações material suficiente para indiciar o Bolsonaro, mas prefere esperar. E está fazendo isso com muito método, está trabalhando com calma, cercando o Bolsonaro e espera. A prudência se deve a dois fatores. Primeiro, a perspectiva iminente de obtenção de novas provas. Segundo lugar, o desejo consciente dos investigadores de evitar que o Augusto Aras, ou a preposta dele, a Lindor Araújo, imprimam as suas digitais nesses processos que envolvem o Bolsonaro. Disseminou-se a percepção de que é melhor esperar pela desmontagem, no final de setembro, desse departamento de blindagem que foi estruturado na antiprocuradoria do Aras para resguardar o Bolsonaro. Melhor esperar a desmontagem desse aparato do que fazer desde logo, o indiciamento do Bolsonaro. Até lá, a Polícia Federal espera apertar o cerco ao Bolsonaro, pelo menos três direções: ao caso das joias, o 8 de janeiro, o bloqueio da Polícia Rodoviária Federal ao eleitorado do Lula no segundo turno, né? E agora as investigações foram como que potencializadas aí por esse depoimento do hacker, o Walter Delgatti, sobre as tratativas dele com o Bolsonaro para desacreditar as urnas. Se tudo correr como planejado, Fabiola, o Bolsonaro vai ser indiciado depois da saída do Aras, ainda em tempo para que o sucessor dele, que vai ser escolhido pelo Lula, redija lá uma denúncia contra o Bolsonaro antes do Natal. E nessa hipótese, o Alexandre de Moraes pode levar ao plenário do Supremo o julgamento da denúncia contra o Bolsonaro no primeiro semestre de 2014. O Bolsonaro iria para os palanques de 2024 já como réu, um réu com denúncia aceita pelo Supremo. E se ele cair na besteira de cometer a ousadia de tentar obstruir investigações, ele pode nem comparecer aos palanques, pode ser transferido prematuramente para a cadeia. O Augusto Aras sai quando exatamente, ô Josias? Setembro, Fabiola, setembro. Setembro, mês que vem. É, Mês que vem. mês que vem. E aí, será que há tempo hábil para isso, para essa conclusão até setembro, ô Josias? Para a fase do indiciamento, sim, Fabiola, mas a intenção deles como isso vai se dar no final de setembro. O Lula, inclusive, está deixando em aberto a possibilidade de retardar a escolha do procurador-geral. Ele não é obrigado a escolher antes da saída do Augusto Aras. Se ele embromar um pouco, assume lá um interino e ele escolhe depois. De toda maneira, o indiciamento se dará só depois da saída do Augusto Aras. Mas pode acontecer ali no final de setembro, início de outubro. A Polícia Federal não está com muita pressa, não, Fabiola. A Polícia Federal tem mais perguntas do que pressa. E está sendo muito cuidadosa nesse cerco ao Bolsonaro, porque a Procuradoria ela já deu indícios de que o esquema de blindagem
do bolsonarismo permanece. A Lindora Araújo, por exemplo, que é braço direito do Aras, ela foi contra a prisão do Silvinei Vasquez, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. O ministro Alexandre de Moraes ignorou a posição da Lindora e mandou prender, mas ela foi contra. Ela defendeu, lá em abril já, a liberação do Anderson Torres, que estava preso, e o Anderson Torres foi liberado pelo Alexandre de Moraes só 2 meses depois. Então, há ali ainda uma blindagem remanescente ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, e a Polícia Federal não quer envenenar as suas investigações com essa atmosfera tóxica, Fabiola. Por isso, o cuidado de aguardar pela transição na Procuradoria.